Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck Eu sou Elisa Luxim. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Moroni 1 a 6. São poucas palavras, mas muito poderosas. E eu tô muito animada. A princípio, quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi: Ixi, Maria, que tipo de aplicação que eu vou conseguir encontrar para minha família, para os meus filhos ou para minha vida aqui? Mas eu encontrei várias coisas, então eu tô bem feliz. E é interessante pensar, né, que esse é o último livro do livro de Mórmon. Então, as palavras que estão aqui, a gente sabe que elas são muito importantes, porque se Moroni decidiu, depois de ter lido todos os registros, compilado tudo, decidiu incluir o que está aqui, é porque é muito importante. Então, quando eu li com esse senso de importância ou de urgência na minha mente, pensando que se ele colocou aqui, é realmente importante, eu preciso prestar atenção, eu preciso aprender com o que tá aqui. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi bem no início do capítulo 1. E eu vou ler esses versículos, depois eu comento o que foi que eu achei. Versículo 1. Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci, e não me dou a conhecer aos amanitas, para que não me matem. Ou seja, ele sabia que ele ia morrer em algum momento, né? Ele disse: Eu ainda não pereci e eu tô me escondendo para que eu não morra, porque eu vou morrer. A partir do momento que eu não conseguir evitar os amanitas, que eles me virem, eu vou morrer. E daí ele explica o porquê disso. Porque eis que as guerras entre eles são extraordinariamente violentas, e por causa de seu ódio, matam todos os nefitas que não negam a Cristo. E eu, Moroni, não negarei a Cristo. Portanto, ando errante por onde passo, a fim de conservar a minha própria vida. Ou seja, ele teria a opção de não morrer, mas ele fez a escolha de não negar a Cristo, e essa escolha era equivalente a morrer, porque todos aqueles que negavam a Cristo não morreriam, né? Ele poderia ter só, eu acredito, mas eu vou dizer para eles que eu não acredito, pronto. E isso me chamou muito a atenção. Primeiro, de ele ter feito essa escolha, com certeza não foi naquele momento. Não foi nesse momento aqui que ele estava se escondendo que ele decidiu. É uma escolha que ele fez há anos. É uma escolha que faz parte dele. Faz tanto parte dele que ele está disposto a morrer em vez de negar a Cristo. E não sei se vocês perceberam, mas ultimamente, pelo menos acho que no último episódio, ou penúltimo, não sei, eu comecei a pesquisar palavras em hebreu e em grego. Palavras que me chamam a atenção. E negar em hebreu e grego tem vários significados. E eu acho que é por isso que talvez eu tenho feito isso. Porque em português e inglês, em várias outras línguas, uma palavra tem geralmente um significado, né? Mas em hebreu e em grego, uma palavra pode ter 10 significados. E é por isso que muitas vezes, quando a gente assiste um filme da época de Jesus Cristo, e na verdade isso acontece até hoje em dia naquela região do mundo, as pessoas que falam hebreu e os mestres religiosos daquela época, eles tinham que se reunir para discutir e conversar sobre o significado das escrituras. Porque as escrituras que foram escritas em hebreu podem ter, as palavras podem ter muitas interpretações. Então, existiam interpretações diferentes, dependendo do mestre religioso que está lendo, ele via de uma forma, né? Enfim, tudo isso para dizer que a palavra negar em. Vou começar com
com o significado e o significado dela em hebreu. Em hebreu, a palavra negar se fala mana e, e pode significar três coisas diferentes: reter, evitar ou refrear. Já em grego, a palavra é arnaomai, arnaomai. Não sei. Se alguém fala grego aí, conta pra gente como é que fala, porque eu não sei direito. E significa, tem também três significados diferentes, que são similares, né? Mas é rejeitar, recusar ou desprezar. E quando eu li isso e tentei colocar em perspectiva o que Moroni estava fazendo, de ele decidiu não negar a Cristo, ele decidiu não rejeitar a Cristo, porque se ele tivesse que mentir, né, e dizer, ah, não, na verdade, eu não acredito em Cristo, ele estaria rejeitando a Jesus Cristo, ou recusando, ou até desprezando a Jesus Cristo, ou evitando, retendo a verdade sobre Jesus Cristo e se refreando de falar a verdade sobre Jesus Cristo. E trouxe um novo significado para mim, o negar, muito mais profundo e me fez pensar melhor sobre de que formas que eu posso negar Jesus Cristo, mesmo que seja inconscientemente, né? E quando Moroni disse que ele não negaria, né? Ele estava fazendo todas essas coisas, ele estava usando todos esses significados diferentes da palavra negar. E quando eu li, eu pensei, como que eu posso ajudar os meus filhos a terem essa mesma coragem que Moroni teve, de não rejeitar, recusar, desprezar, não se refrear de falar de Cristo, né? Não reter o conhecimento de Jesus Cristo, não evitar a Cristo de certa forma. E para não ficar pensando daí, né, só no negativo, né, como que eu faço para os meus filhos não fazerem isso? Eu pensei no contrário. Eu pesquisei os antônimos para essas palavras, né? O que é que eu quero que meu filho faça? Como que eu faço para que eles aceitem, enalteçam, acolham, exaltem, reverenciem e defendam a Cristo? De que forma que eu, como mãe, posso fazer isso? Difícil. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é aquela coisa que a gente já conversou outras vezes, né, do exemplo. Se a gente tá fazendo isso, eles vão ver como é feito, né? Porque pode ser um conceito às vezes abstrato, mas se ele vê. Eu fiquei imaginando algumas maneiras, né? Uhum, Pensei em uma maneira, talvez é o uso do garment, né? Será que eu evito usar os meus garments porque outras coisas do mundo são mais interessantes e não combina com o meu garment? Ou será que eu fico com vergonha de sair de um lugar ou de evitar uma conversa que é constrangedora, que constrange o espírito, porque eu tô com medo que as pessoas vão me condenar? Ou eu defendo a minha opinião? Ou, às vezes, no caso, o que eu acho interessante aqui é que ele tava fugindo, né? E que existem momentos em que a gente vai ter que fazer, tipo, como a Binad, subir lá e dizer, não, é isso que eu vou fazer, você pode me matar, pode me queimar, tô nem aí. uhum, Mas tem vezes que a gente é melhor evitar. Se ele não tivesse evitado, a gente não ia ter o livro inteiro de Moroni, né? A gente não precisa se lançar ao fogo só para dizer que a gente foi corajoso e defendeu a verdade. uhum, E claro, a gente tem que ser guiado pelo Espírito para saber em qual momento qual é a coisa certa a se fazer, dependendo do momento, do contexto, né? Existem momentos que a gente tem que ser mais como a Binad, né? E aceitar que as pessoas queimem a gente de uma maneira ou de outra. Mas em outros momentos é mais assim, evita, eu não preciso disso, né? Eu não preciso estar nessa situação em que as pessoas vão tentar me matar porque eu acredito em Jesus Cristo. uhum, E eu fiquei pensando um pouco quando eu estava na faculdade. Eu fiz meu mestrado, eu estava numa faculdade, eu estudei terapia familiar e de casal. E muitas das coisas que eram ensinadas
não condiziam com as minhas crenças. Não muitas, mas algumas, né? Eles falavam, davam sugestões assim para os casais melhorarem certos aspectos do casamento que eu achava, isso não condiz com o que Jesus Cristo ensinou, né? Em alguns momentos, eu não necessariamente defendi, né? Mas quando uma pergunta era feita, eu levantava a mão e falava, eu acho que é isso, aquilo, eu acho que isso é importante, aquilo é importante. Em outros momentos, eu preferia ficar calada, né? E deixar passar. E às vezes eu me sentia um pouco culpada por isso, eu devia ter levantado minha mão, eu devia ter, né, falado alguma coisa. Mas agora, lendo isso aqui, talvez às vezes dependendo da situação, nem sempre a gente precisa ser Abinadi, a gente às vezes pode ser Moroni, Uhum, né? Contanto que a gente não negue, né? Se a pessoa pergunta pra ti e tu claramente diz uma mentira, uhum, não é apropriado. Mas assim, inclusive comigo, eu não posso negar tratamento pra ninguém por nenhum tipo de preconceito, digamos, né? Seja pela qualquer coisa. E no início era muito difícil pra mim, era assim, mas eu não acredito nisso que essa pessoa tá fazendo, né? E ter que assim chegar a uma conclusão dentro de mim, como que eu ia fazer pra não negar a Cristo e ainda viver as partes éticas da minha profissão, né? E eu acho que uma maneira legal é às vezes trazer essas discussões pra dentro da família. Meus filhos ainda são muito jovenzinhos para ter esse tipo de discussão mais complexa. Mas eu acho que também uma maneira da gente não negar a Cristo como pais é quando os nossos filhos vêm com perguntas difíceis, é a gente encarar as perguntas difíceis. E a gente defender, não, isso é a verdade, né? Especialmente quando os filhos vão ficando adolescentes, vão recebendo mensagens do mundo, né? Com carinho, com gentileza, conversar, ouvir o que os nossos filhos têm para dizer, mas não se abster de ensinar a verdade. E foi o que Moroni estava fazendo. Ele estava se escondendo, os lamanitas que iam matar ele. Mas ele podia simplesmente dizer: cara, eu tô aqui fugindo, tem gente querendo me matar, eu não vou me dar o trabalho de escrever mais, né? Pronto, escrevi o que era pra ter sido escrito, pronto, acabou. Tô dando, tá terminado, tá consumado, acabou. Mas não, ele teve a coragem, eu acho que isso é uma maneira que mostra o caráter dele de não negar a Cristo, de caminhar a segunda milha, de ir lá e fazer e ensinar a verdade. E acho que é o que a gente precisa fazer, nunca considerar que a gente ensinou o suficiente. Ensina mais. Continua ensinando toda a oportunidade que tiver, usa para ensinar. E eu acho que é o que ele fez também. Ele viu mais uma oportunidade de ensino e ele aproveitou para ensinar. E que bênção que é pra gente, né? Ter o livro de Moroni hoje em dia. uhum. E é interessante pensar que Moroni veio de uma linhagem de homens corajosos, né? Ali no livro de Éter, que a gente acabou de ler, que a gente leu recentemente, ele menciona no capítulo 12, ele menciona os pais dele. Eu acho que aqui esse pais, ele está se referindo tanto aos pais biológicos dele, quanto os antepassados, os homens que vieram antes dele, porque o capítulo de Éter é aquele capítulo do Hall da Fé, com aqueles homens muito valorosos do livro de Mórmon, homens e pessoas valorosas, né? Muito fervorosas. Mas no versículo 22 de Éter 12, Moroni diz assim: E foi pela fé que meus pais obtiveram a promessa de que essas coisas chegariam a seus irmãos por intermédio dos gentios. Portanto, me foi ordenado pelo Senhor, sim, pelo próprio Jesus Cristo. Então, ele conhecia a fé dos pais dele. E daí a gente pensa em Mormon, né? A história que a gente aprendeu sobre Mormon no início do capítulo de Éter, né? Foi um jovem absolutamente incrível que também escolheu a não negar a Cristo, né? E tantos outros nessa linhagem de homens que escolheram fazer isso. E, e às vezes a gente percebe a influência que o mundo tem nos nossos filhos, porque eles vão para a escola e eles estão falando que nem os coleguinhas, eles estão fazendo coisas que os coleguinhas fazem, e a gente percebe essa influência. Mas a nossa influência nos nossos filhos é gigantesca, pode ser gigantesca.
Quantas vezes eu, como adulta, hoje em dia, me pego pensando sobre a minha mãe, coisas que a minha mãe fazia, coisas que a minha mãe falava, principalmente agora no meu maternar. Muitas vezes eu me vejo fazendo coisas que a minha mãe fazia e pensando na minha mãe. Tanto pro bem quanto pro ruim. Às vezes eu penso, ah, eu não quero, a minha mãe fazia assim, mas eu quero fazer diferente. E muitas coisas eu penso, ah, eu sou tão grata que a minha mãe fez isso. E eu repito o que a minha mãe que a minha mãe fez comigo. E a mesma coisa, né? Se nós, é exatamente isso que a Elisa disse, se nós conseguirmos ser esse exemplo fiel de não negar a Cristo e ter essas conversas com os nossos filhos, com certeza eles vão ser influenciados por isso. Uma outra coisa que me chamou atenção, e eu não sei se estou viajando, mas eu vou falar. Logo no primeiro versículo, fala: Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared. E eu pensei nas mães, sabe, do ninho vazio? Fala: Ora, eu, Moroni, minha mãe, digamos, né? Eliane, após haver terminado de criar meus filhos. Pensei em não mais escrever. Eu não sei vocês, mas às vezes é tão cansativo, né, criar os filhos. E eu vejo minha mãe ou minha sogra que não estão com os filhos pequenos, né, perto. Penso, ai, eu sonho com esse dia. Não todos os dias, eu amo ter os meus filhos e eu acho que é uma benção, é muito legal. Mas tem aqueles dias que eu tô super cansada, que eu penso, ai, eu só quero, assim, ter uma folga. Uhum. E, e foi o que ele pensou. Eu falei, tá, eu terminei. Eu pensei, ah, criei meus filhos, pronto, acabou, né? Mas ele fala, ainda não pereci, ainda não morri, tem mais trabalho para ser feito. E aí eu vejo essas mulheres grandes e minha mãe é um exemplo dela e muitas outras mulheres, né? Terminaram de criar os filhos, mas elas não morreram ainda. Elas ainda têm energia, têm saúde, têm muito para dar, muito para oferecer. E que elas continuam oferecendo o, o legado delas para os netos, para a comunidade, para as pessoas ao redor, ensinando o que elas têm, não negando a Cristo, ajudando as pessoas a fortalecer a fé delas. E é uma coisa que eu penso, poxa, eu quero ser assim, sabe? Por mais que eu fique pensando e sonhando com um dia que eu não tenha mais o trabalho intenso de cuidado com os filhos, eu espero que eu tenha ainda energia, que eu ainda tenha um testemunho muito forte e que eu possa continuar passando o meu legado. Aí, então, como avó, ou ainda assim como mãe, né? Mesmo que os filhos são adultos, como mãe a gente pode fazer muito, de continuar firme até o fim. Até eu morrer, eu quero estar lá, ensinando, inspirando e não negando a Cristo, né? Enquanto eu estiver viva, eu quero viver meu testemunho. E é o que eu vejo de exemplo de muitas mulheres que, mesmo que não têm filhos pequenos mais, já estão com um ninho vazio, continuam fazendo isso. E eu acho que existem muitas maneiras de fazer isso, cada uma faz de uma maneira diferente, mas são uma inspiração para mim. E é interessante pensar que daí Moroni fala, né, que ele ainda tem algumas coisas que talvez sejam úteis para as pessoas, né? E assim, indo com isso que tu tá dizendo, né, essas mulheres têm muito a nos oferecer. Mas talvez elas sintam como Moroni sentiu, né? Talvez o que eu tenha para oferecer, não sei se é útil realmente, né? Porque os tempos estão mudando, as coisas são diferentes hoje em dia. Não, o que tu tem para oferecer é muito útil. O que Moroni escreve aqui é muito útil pra gente, é muito importante. É através disso que está escrito aqui que muitas coisas na igreja são estabelecidas, foram estabelecidas por causa desses registros, né? Então, gostei muito disso que tu disse. E enquanto tu falava, eu fiquei emotiva porque eu lembrei da minha mãe. Ainda hoje eu tava sentindo muita falta dela, né? A gente mora longe. Eu tive o privilégio de, por alguns meses, ter ela junto, assim, morando comigo. Que tem as suas dificuldades, claro, tanto pra mim quanto pra ela. Mas que privilégio é a gente ter as nossas mães e outras mulheres que já são mais experientes, né? Ao nosso redor. E de ver elas fazendo isso, continuando o trabalho de Deus aqui na Terra.
de maneiras diversas. E eu pensei que como eu tenho que ser mais humilde para poder aceitar a ajuda ou os conselhos ou a sabedoria delas, né? Como tu disse, os tempos estão mudando, e às vezes a gente se acha tão inteligente, tão melhor, porque a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais informação, mas certas coisas nunca mudam e o evangelho nunca muda. E a fé de uma mulher é muito importante, né? E eu sou muito grata à minha mãe, porque ela me ensinou isso. O testemunho que eu tenho hoje é muito por causa do que ela me deu, me ensinou. E eu espero, porque a gente poderia também, com o livro de Moroni, falar, ele escreveu ele prestes a morrer, né? Cara, não precisamos nem ler. Ele tava já velho, caduca. Não, a gente, como tu falou, Bianca, a gente tem muito a aprender com a geração mais velha. E às vezes eu penso aqui, até eu tô morando com os meus sogros, eles já são mais velhos, já estão na casa dos 70. E às vezes é difícil, sabe? Conviver com uma pessoa que está envelhecendo, que às vezes repete as mesmas coisas, que tem algumas manias. Mas eu acho que isso é pra me ajudar a ser humilde. Ainda hoje meu sogro estava compartilhando comigo um pouco sobre uma aula que ele ensinou no quórum para os sacerdotes, pro sacerdócio arônico, no domingo passado. Ele estava compartilhando algumas coisas. E assim, no momento, às vezes, eu não quero ouvir, porque não que eu não quero ouvir ele, mas assim, eu tô ali na lida do dia a dia, né, com as crianças, com as coisas, alimentando um aqui, cuidando do machucado do outro ali, com a minha cabeça cheia de mil coisas, mas eu parei e eu pensei, gente, que oportunidade é essa? Eu não sei quando eu vou ter uma oportunidade de ouvir isso dele de novo, ou se ele estiver repetindo alguma coisa, né, no dia que ele morrer, ele não vai estar lá mais pra repetir. E eu acho que é muito importante, pelo menos pra mim, pensar um pouco mais sobre isso. A gente fala muito sobre maternidade, sobre nós sermos mães e nutrirmos as próximas gerações, mas acho que a gente também precisa desse alimento de ser nutrido pelas gerações mais velhas e, e aproveitar o tempo que a gente tem com eles, né? E dar valor, e dar carinho, e dar atenção, porque o que eles têm para oferecer não é talvez seja útil, é muito útil. E é interessante isso que tu estava falando, né, sobre ouvir, porque ali no capítulo 2 aí Moroni começa, ele volta, né, lá para quando Jesus Cristo deu poder para os 12 discípulos nefitas, e no versículo 3 ele diz assim: Ora, Cristo disse-lhes essas palavras quando apareceu pela primeira vez, e a multidão não as ouviu, mas ouviram-nas os discípulos, e a todos sobre quem impuseram as mãos, desceu o Espírito. Eu sempre que eu ouço e penso nesse relato, quando a gente estava conversando, inclusive, sobre esse capítulo em Terceiro Nef, eu sempre me faz pensar muito sobre isso, sabe? Sobre essa ideia de que algumas pessoas ouvem e outras não conseguem ouvir. E eu não quero ser a pessoa que não consegue ouvir. Eu quero ser a pessoa que ouve. Eu quero ser a pessoa que ouve de primeira o Salvador. Eu quero reconhecer a voz dele. Eu quero saber que é ele. Eu não quero ouvir depois da segunda, da terceira vez, sabe? E é interessante pensar sobre isso, né? Sobre a importância de a gente ter essa proximidade com o Salvador. E assim, eu não vou entrar nos méritos aqui do que por que que os discípulos ouviram primeiro ou não ouviram, se talvez era para ser assim, talvez não era para ser assim, não sei. Mas eu quero muito estar entre as pessoas que ouvem e que reconhecem o Salvador. E para isso acontecer, não só eu preciso estar familiarizada com as palavras de Jesus Cristo, com quem ele é nas Escrituras, mas eu sinto que daí o Moroni, ele vem aqui nos próximos capítulos e ele fala sobre as outras coisas que vão nos ajudar e são necessárias para que a gente consiga ouvir ao Salvador, né? Daí aqui ele vem e fala sobre a ordenação dos sacerdotes. Aí ele vem e fala sobre a administração do sacramento. E porque eu preciso estar pronta para ouvir ao Salvador, né? Para quando ele vier. E eu sinto que o sacramento
ele é essencial para isso, para que eu possa estar pronta para ouvir o Salvador de primeira, né? Ele tá me preparando para isso. E será que eu estou dando ao sacramento a devida importância? Tá aqui nos últimos capítulos do livro de Mórmon. Moroni sabia que a igreja não estava estabelecida naquele momento e que em algum momento a igreja seria estabelecida de novo e que isso daqui era absolutamente essencial para que a igreja fosse estabelecida. Então, ele escreveu aqui a metodologia, né? Como que as coisas deveriam ser feitas. E eu sinto que às vezes, eu não sei, a gente tem aquele ditado, né? O jeitinho brasileiro. Isso é tão parte da gente, tão parte da nossa cultura, e em muitas coisas é legal, né? Faz a gente ser espertinho em algumas coisas. Mas em outras, principalmente quando se trata do Evangelho de Jesus Cristo e da seriedade e do quão sagrada muitas coisas são, o jeitinho brasileiro não é suficiente. O jeitinho brasileiro é um impedimento, ele se torna um problema quando a gente pensa que, mas pode ser feito de qualquer jeito. Pra que toda essa cerimônia? Pra que tudo isso? É só fazer de qualquer jeito, só vai lá e faz. Vai ficar se preocupando se falou ou não falou exatamente o que está escrito ali na oração. Deus conhece o coração, ele entende a intenção. Gente, isso é tão importante que foi uma das últimas coisas que Moroni escreveu de todas as outras coisas. Tem muitas coisas que não foram inclusas no livro de Mórmon. Muitas coisas que a gente só vai ter acesso depois dessa vida. Mas de todas essas coisas, isso aqui é essencial para nossa salvação. E a gente precisa dar atenção e não deixar que o jeitinho brasileiro, que horror, né? Coitado dos brasileiros, né? Coitado, eu tô. Mas essa mania, sabe, de querer simplificar, porque sim, é importante simplificar muitas coisas, mas tem coisas que não, que elas são feitas para ser dessa forma e Deus quer que a gente aprenda com isso. Aprenda a conseguir seguir alguma coisa ao pé da letra e fazer exatamente do jeito que Ele quer. E só nisso já é um aprendizado, né? Já tem muito para a gente aprender. Então, eu fiquei ponderando muito sobre isso, sobre como ensinar quão sagrado é o sacramento, quão importante é, a ponto de estar aqui, né, para os meus filhos, fazer com que a Maiara entenda o quão sagrado é o sacramento, quão importante é. E eu pensei até, né, em algumas. Eu fiquei pensando de formas práticas, que eu posso fazer para tornar o sacramento mais relevante para minha família. E daí, uma das coisas que. Na verdade, eu fiz uma lista aqui de várias coisas que eu senti inspirada e que eu senti assim que o espírito meio que me puxou a orelha e disse: Bianca, acho que tu poderia fazer melhor nessas coisas. Mas uma das coisas foi memorizar as orações sacramentais com a minha família. A gente eu já mencionei em outras vezes que a gente faz um devocional todas as manhãs, e ultimamente a gente não tem feito consistentemente, porque a Mayara está participando de um seminário para crianças. E eu meio que pensei, se ela tá fazendo isso, eu não preciso fazer o devocional. Mas o Espírito me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu sou a mãe da Mayara e eu deveria estar ensinando ela e não deixando que outras pessoas. Isso para mim, tá? Gente, por favor. Isso Não assim, transferir a responsabilidade. isso, não porque foi isso que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz. Eu transferi essa responsabilidade para esse seminário das crianças que ela tem feito. E isso é bem individual meu. Faz como quiser aí na tua casa, algo meu. E porque a Mayara memoriza coisas muito bem, né? A gente memoriza poema, memoriza um monte de coisa. Eu pensei, cara, por que que eu não memorizei ainda as orações sacramentais? Por que que isso não tá no meu coração ainda? Por que que todo domingo, quando eu ouço, eu ainda fico em dúvida se é isso ou se é aquilo? Se eu ainda troco a oração do pão e da água, muitas vezes, na minha cabeça, sabe? E isso talvez faça toda a diferença. E eu sei que vai fazer, porque o Espírito me constrangeu e eu senti que é algo que eu preciso fazer.
Mas eu acho que isso é muito mais difícil para mães de crianças, no teu caso, pequenas, né, Elisa? Uhum. E isso me fez pensar em quais outras táticas, né, que a gente pode usar para ajudar os filhos a entenderem o quão sagrado o sacramento é e não deixar que se torne só algo que a gente precisa, é só mais um obstáculo, assim, sabe? É tipo, ai, a gente só precisa fazer a criança ficar quieta, porque ela precisa estar quieta durante o sacramento. Ufa, pronto, acabou o sacramento. Ah, relaxa, pronto, ó, pega aqui o snack, pega aqui o livrinho. Pronto, sabe? Porque muitas vezes eu sinto que e até, tipo, eu como adulta, às vezes esse é o meu sentimento, assim, sabe? De tipo, ah, pronto, passou essa parte, agora, posso relaxar um pouco mais, eu posso, né? Não sei. E eu vejo isso às vezes nas mães, aquele desespero, assim, sabe? De, tipo, que deve ser muito difícil. Muito difícil. Tu não quer atrapalhar a experiência espiritual das pessoas ao teu redor, mas os teus filhos têm tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa, né? Como tu mesmo acho que já mencionou isso. Aprendi isso contigo, Elisa. E eu acho que, como assim, eles têm o direito, mas é aquela coisa também, eles precisam da oportunidade para aprender, né? Se eu achar é muito difícil, ou, sei lá, é muito complicado, é muito difícil estar aqui, então eu vou ficar do lado de fora com eles sempre, né? Claro, eu acho que existem casos e casos, e talvez existem crianças que precisem, e é o que funciona para aquela família, né? É algo, acho que é algo bem pessoal, como que as mães vão encontrar a maneira de ensinar. Mas um pensamento que eu tenho é, se eu evitar o problema, ou essa barreira que eu acho, né, que é uma barreira, que as pessoas podem ver como uma barreira, eu vou estar perdendo a oportunidade de ensinar algo muito importante para o meu filho, né? Então, acho que é isso que a gente precisa ter em mente. Eu tô lendo o livro, tá muito na minha cabeça esse livro, que é o. Qual é mesmo o nome? Cérebro do sim. É, mas é o outro. É Disciplina Sem Drama. Não sem dramas, desculpa. E aí eles falam muito sobre o que é disciplinar. E a ideia geral, pelo menos o que eu tô pegando do livro, é que disciplinar é ensinar. Disciplinar não é dar castigo, disciplinar não é dar recompensa, disciplinar não é fazer teu filho ficar quieto, ficar quieto. Essa não é a meta no sacramento. A meta não é só que meu filho feche o bico e fique ali calado. A meta é ensinar para ele o princípio, ensinar que o sacramento é sagrado, ensinar que é uma experiência espiritual, ensinar o significado. E aí, claro, existem muitas maneiras de cumprir com este propósito. E parte disso é que sim, que a gente atinja a meta de os nossos filhos ficarem reverentes, de eles ficarem quietinhos, né? Mas essa não é a meta. Ficar quieto no sacramento não é a meta. Então, acho que é, como eu falei, é algo muito pessoal que os pais precisam ponderar e encontrar o que que funciona. Porque essa é outra coisa que eu tô achando muito legal do livro. Eles ensinam muitos métodos, muitas coisas sobre disciplinar ou ensinar, né, as crianças, sem drama. Mas uma coisa que eu ouvi hoje no livro é que não existe uma fórmula. Essa é a fórmula e vai funcionar para todas as crianças. Cada criança é diferente, cada pai é diferente também, né? O meu estilo de maternidade é diferente da Bianca, apesar de a gente ser muito parecida em muitas coisas, ainda é diferente, o mais parecida que nós sejamos. E eu preciso encontrar maneiras de me conectar com meu filho para poder ensinar esse princípio para ele. E aí, claro, existem diversos métodos e você pode escolher de métodos diferentes. Uma das coisas que me ajuda muito é levar um livrinho. Eu tenho um livrinho que fala sobre o que é o sacramento. É ilustrado e tem a oração sacramental e tudo mais. Principalmente no início eu usava muito com imo, né? Era um filho só, sentava ele no meu colo, eu lia o livrinho assim bem baixinho pra ele. Outras mães eu sei que levam, eu já vi uns livrinhos que é ilustrado, que elas mesmas fazem, tipo um álbum de fotos e elas imprimem fotos, né, de Jesus Cristo, que eu acho muito legal, gostaria de fazer ainda. Tem várias maneiras. Com Eu já, o imã, pode falar. eu já vi aqueles livrinhos sensoriais também, que as mães fazem em casa, que é tipo de papel, daí ele. De papel não, de tecido. Isso de tecido, daí ele tem um velcro, tipo, não é bem um velcro, mas é tipo um velcro, mas não faz barulho, sabe? Eu não sei.
Eu sou bem ruim assim de artesanato, essas coisas. Eu não sei exatamente o nome, mas que a criança pode abrir e fechar as abas. Às vezes tem um botão que ela precisa abotoar dentro do livrinho e daí tem imagens. Eu acho muito legal. E aí, uma das coisas que eu encontrei, eu sou a mãe que leva comidinha para os meus filhos durante o sacramental, tá? Eu sei que muitos pais não concordam e não gostam da ideia, e tudo bem. Mas me ajuda os meus filhos ficarem aquela uma hora inteira mais quietinhos. E eu estabeleci, pelo menos com o Imo, né? Agora com os gêmeos é diferente, então cada criança é diferente. Mas na época era, tem a comidinha, tem a bolachinha, só depois do sacramento, né? Não necessariamente estava ensinando algo, mas era, ok, estava condicionando ele, ajudando ele a perceber que aquele momento era muito especial e que a gente tinha que dar mais atenção para aquilo, né? E também de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Uma criança de 5 meses, uma criança de 1 ano, uma criança de 2 anos. Uma criança de 1 ano e 2 anos já é muito diferente, né? E ir adaptando conforme o desenvolvimento deles. Mas que existem maneiras. Eu acho que às vezes a gente pensa, não tem jeito, é criança mesmo, deixa, deixa ficar tudo zoado, né? Também não é assim. E aí outra coisa que eu pensei é que também começa no lar, né? Ao decorrer da semana, conversar sobre o sacramento e adaptar, como tu falou, talvez memorizar. Crianças, jovens também conseguem memorizar. Ainda não memorizei a oração sacramental, o mimo, mas quando a Bianca tava falando, eu pensei, pô, podia, aos pouquinhos, né? Talvez demore pra ele, algumas semanas ou meses, mas se é repetido consistentemente, ele consegue memorizar a letra de musiquinha na escola, por que que ele não vai conseguir memorizar, né? A escritura do sacramento? Gente, eu já falei isso pra vocês algumas vezes e o memorizar aqui em casa não é assim, ó. Não é pegar uma frase e repetir ela 10 vezes. Não é ficar fazendo a criança falar aquela frase todos os dias. A forma que a gente memoriza é todos os dias a gente lê o que a gente quer memorizar uma vez. Passa 2 semanas, a Mayara memorizou. Porque às vezes a gente pensa isso, a gente pensa, ai, como é que eu vou fazer o meu filho de, sei lá, né, 3, 4 anos memorizar essa oração aqui? Repete com ele todos os dias. Lê durante o café da manhã, enquanto ele tá comendo, lê para ele ouvir a oração sacramental todos os dias por um mês. Eu duvido que depois daquele um mês ele não vai ter memorizado uma grande parte. Porque as crianças absorvem esse tipo de coisa, especialmente quando tem um padrão rítmico, quando tem um padrão de cadência da fala. Se você sempre falar com a mesma cadência, o mesmo padrão, ela vai memorizar. É por isso que música é tão fácil de ser memorizado, né? Existe um padrão, existe uma cadência, existe um ritmo, às vezes existe uma rima que ajuda, que é legal, que é divertida, né? Então, se você conseguir encontrar uma forma de talvez até falar a oração sacramental de uma forma meio ritmada, uma cadência diferente, que seja mais divertida para a criança, com certeza ela vai memorizar. Não tem como, e eu sei porque eu já testei isso muitas vezes. A Mayara já decorou poemas gigantescos que eu penso, não é possível. Não é possível. Assim, que eu, inclusive, já falei sobre isso na internet, no meu Instagram, assim, que eu pensei, não, isso aqui ela não vai memorizar. Eu penso, eu vou começar a ler, mas não vai acontecer. E tá tudo bem, eu já tô com a expectativa certa. Passa 2 semanas. A criança tá recitando sem nem ter tentado memorizar da forma formal que a gente pensa, né? De ficar repetindo constantemente. E às vezes até se torna uma brincadeira para ela, dependendo do poema, dependendo do que é, sabe? Eu tô no carro, ela tá lá tentando falar sozinha para ela mesma, assim, será que eu consigo? Duvido que eu consiga. Nossa, aquela palavra é difícil, vamos ver, vou tentar. É bem bonitinho, assim. Então, não, é muito fácil a gente subestimar a potência ou o poder de algo feito consistentemente, porque a gente tá com pressa, né? Geralmente, se a gente decide, eu vou memorizar tal coisa, tem que ser pra agora, né? Tem que ser pra para ontem. Amanhã tem que estar memorizado.
Meu, dá tempo pra criança, dá tempo pra ti mesma, que vai dar certo. É um hábito, né? Uhum. E as crianças, elas são um produto, muitas vezes, do ambiente que elas estão, né? Então, se o ambiente tem aquilo, é interessante porque eu tava levando o Ima aqui num coralzinho e ele é bem tímido. Então, ele só sentava lá. Foi antes de ele começar a ir no jardim de infância aqui, e eu senti que ele tinha essa necessidade de estar entre outras crianças. Uhum. Ele não cantava, ele sentava na cadeira e ficava olhando. E a professora às vezes convidava ele, eu falava, ele não vai, levanta, as crianças estão cantando e tal, faz os gestozinhos e tal. E ele não, se negava. Acho que a gente foi umas 4 vezes no total, era uma vez por semana. E aí ele começou o jardim de infância e não quis ir mais. A necessidade dele de estar entre outras crianças foi suprida com o jardim de infância. Mas já faz mais de um mês que a gente não vai lá. E ele, do nada, às vezes começa a cantar uma musiquinha e fazer os gestos do que ele viu lá. E eu perguntei, vocês cantam isso na escolinha também? Ele falou, não, foi do coral. E na minha cabeça, como? Como é possível? Tu não copiou, tu não cantou com eles? Como que tu lembra e como é que tu. Como? Mas é isso que tu falou. A consistência. Eles estão lá, eles estão ouvindo, eles estão absorvendo. Eles absorvem muito mais do que a gente. Acho que porque o cérebrozinho deles está ainda é uma folha em branco, né? Tem muito Movimento. espaço para Uhum. escrever. Ah, eles aprendem, é incrível. E aí eu acho que é isso, é outra coisa, né? De a gente não perder a oportunidade de estar com eles na sacramental. Só um outro ponto que eu ia falar sobre o sacramento, que foi algo que eu tenho aprendido aqui nos últimos meses, sobre o estilo alemão. Eu, no início, foi muito, muito difícil pra mim, porque a igreja começava às 10, demora 10 minutos pra chegar na igreja de carro, e meu sogro dizia, a gente tem que sair 9h15. Eu pensava, como assim? Eu vou ficar lá esperando com 3 crianças por 20 minutos antes da igreja começar. Não, 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 não faz isso comigo. Hoje em dia a gente já sai às 9h30, eu acho que ele já percebeu, né? Já contabilizou os horários e tal. Mas é uma benção. Gente, chegar na igreja com antecedência. E uma coisa que eu achei interessante, porque eu achava que era só o meu sogro. Esse meu sogro, sei lá o que que ele tem, né? Cara, chega com tanta antecedência na capela. Mas não é só ele. Os alemães chegam com antecedência. A capela está cheia. Não cheia assim, mas eu diria 90% das pessoas já estão lá quando a reunião começa. Que é muito diferente, ah, da ala que eu frequentava antes. Que era o contrário, 10% estava lá. Mas tudo bem. Ah, eu fiquei assim, eu fico de boca aberta. E eu sinto que isso contribui muito para a reverência em geral, claro, da ala, mas você não pode mudar os seus vizinhos, né? Se eles não chegar no horário ou não, é problema deles. Mas eu posso mudar eu, né? Eu posso tentar acordar 20 minutos mais cedo do que eu geralmente acordo para poder estar 20 minutos antes do que eu geralmente estou. Se eu estava 5 minutos atrasada, eu vou estar 15 minutos mais cedo. Ah, eu não sei para vocês, mas isso sempre foi uma dificuldade para mim. Já fui deixada muitas vezes em casa como adolescente porque eu não estava pronta no horário. Então, meus pais foram embora e eu tive que ir caminhando para a capela. Um, Mas tu e, ia, eu e ainda assim. caminhando pra Oi? capela. Mas tu ia. Mas eu ia. Ainda bem que na época eu não começava com a sacramental. Mas agora eu não vou caminhando. Com os meus 3 filhos, não vou caminhando, não. Eu vou ficar pronta no horário. Ah, mas tem o detalhe, teu pai tem sangue alemão, né? Acho que é isso. Deve ser isso. Mas eu tô aprendendo isso, e eu tenho visto como ajuda pra mim também, sabe? Porque quando você tá com criança, é tudo uma afobação, né? E aí, claro, tem dias que a gente planeja sair 9h30, a gente acaba saindo 9h35, 9h40, mas ainda assim eu vou chegar a tempo para não estar atrasada, né? E eu sei de muitas famílias que fazem já, não são alemãs, são brasileiras mesmo, e são muito boas nisso. Meus pais se esforçavam muito, eu não era, não, eu não contribuía muito, mas eu sei que tem me ajudado.
Só, tipo, o fato de eu chego na capela, eu caminho tranquilo, dou oi pras pessoas, se- né? Tenho meu lugarzinho lá que eu sento com calma. Às vezes meus filhos brincam um pouquinho com as outras crianças. E é bem interessante. 5 minutos antes da igreja começar, os pais já chamam as crianças pra sentar junto, entendeu? Pra ter aquela preparação, pra saber, isso aqui é importante, a gente chega com antecedência, a gente não chega em cima da hora, muito menos atrasado. Então, fica aqui meu testemunho da importância, porque eu já vi a diferença. E eu espero conseguir manter isso, né? Porque o dia que eu me mudar daqui, não vou ter mais meu sogro me avisando, né? A hora que tem que sair. Que eu crie este hábito, porque eu acho que tem contribuído muito na minha família e quero que continue assim. Hum, muito legal. Mas, falando aí então sobre frequência à igreja, eu gosto muito do capítulo 5 porque fala exatamente sobre isso, sobre a importância da igreja, na minha opinião. O que eu marquei ali foi no versículo 4. Eu vou ler. Capítulo 6 então, né, Elisa? Sim, o que que eu disse? 5. Ah, poxa vida. É capítulo 5 nem tem versículo 4. Valeu, Bianca. Versículo 4 do capítulo 6 fala: E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Eu gostei muito daquela parte, né, que fala eles eram contados com o povo da igreja, eles eram nutridos pela boa palavra de Deus, ah, e a importância da igreja como organização para ajudar nós a ensinarmos o evangelho de Jesus Cristo para os nossos filhos. É muito importante que exista essa organização da igreja. Eu não sei se tu tem outros pensamentos sobre isso, Bianca. Sim, o que eu anotei aqui, na verdade, quando eu li, eu super concordo sobre a organização da igreja. Eu acho que o senso de comunidade nos ajuda muito de saber que você tá ali junto com outras pessoas, tentando fazer o que é certo, né? Cada um do seu jeito, cada um com as suas circunstâncias individuais. Mas o que me chamou a atenção aqui foi quando diz que os seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus. E geralmente, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa, né, sobre alguém que acabou de ser batizado, né? E a gente tem um foco muito grande nisso, de ajudar a pessoa que acabou de ser batizada a ser nutrida, né? E de visitar ela com frequência e de fazer com que ela se sinta aceita e amada e aprenda tudo que tem para aprender. Mas às vezes a gente esquece da gente, né? Porque nós também fazemos parte dessas pessoas que precisam ser nutridas e serem lembradas, né? E claro que a igreja daí provê toda a estrutura para que isso aconteça com, eu ia falar Ministração. mestre familiar e professora visitante, Ministração. com os ministradores. E existe todo um sistema para que isso aconteça. Mas eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? De que forma ou qual parte da minha nutrição eu estou negligenciando, né? O que que eu preciso fazer para eu me sentir nutrida da boa palavra? E como que eu posso fazer isso como mãe? Porque é muito difícil. Para mim, não tanto. Eu acho que eu tô falando assim meio que de modo geral, pelo que eu ouço das minhas amigas, porque a fase de desenvolvimento que a minha filha tá, ela é muito independente. Então, eu não sinto tanto isso, né? Mas tipo, pra ti, Elisa, né? Com as três crianças pequenas, como que tu é nutrida? Porque às vezes, se a gente fica esperando ser nutrida durante a sacramental, eu já falei isso no passado, talvez a gente se decepcione. Se essa é a nossa expectativa de chegar lá na igreja e ser nutrida,
com um monte de criança pequena e com toda a loucuragem que é nos domingos, nem sempre isso vai acontecer. Essa não pode ser, essa não pode ser a nossa fonte de nutrição. Nossa única fonte, digamos assim, sabe? Porque vai ser difícil. Talvez eu tô aqui falando, talvez tu que deveria estar falando, Elisa, sobre sobre esse assunto. Mas eu sinto que, pra mim, o que me nutre realmente é eu ter um tempo de estudo das escrituras. E não precisa ser algo gigantesco, não precisa ser uma hora, não precisa tempo curto, mas que eu tenha para ler, ou às vezes eu ouvir um discurso, às vezes eu ouvir um podcast, mas eu preciso. Fica. Já fica aqui já fica aqui a propaganda. Ouve nós. Mas a gente precisa pensar sobre isso e sobre como que os nossos filhos estão sendo nutridos. Como eu disse, eu particularmente fui chamada a atenção pelo Espírito essa semana sobre não transferir a responsabilidade da nutrição espiritual da minha filha para outras pessoas. Eu preciso garantir que ela está sendo nutrida espiritualmente, pelo menos que ela está recebendo os nutrientes, assim como eu sou responsável pelas refeições do meu lar. E eu levo muito a sério essa responsabilidade de garantir que a minha família tem refeições balanceadas. Eu também preciso levar a sério a responsabilidade de nutrir espiritualmente os meus filhos. E claro que daqui a gente pode entrar na conversa, né, da proclamação à família e da responsabilidade, né, do homem, a responsabilidade da mulher, mas a nossa responsabilidade principal é de nutrir os nossos filhos. Eu gostei muito desse paralelo que tu fez, porque eu pensei a mesma coisa. Eu escrevi aqui. Eu me preocupo muito com a nutrição física dos meus filhos, mas como eu posso nutri-los espiritualmente? E é claro, essa nutrição, ela é de várias maneiras, né? Também acho que tem a nutrição emocional, psicológica, tem a nutrição da questão do que elas vão comer, mas também tem a nutrição que elas precisam para o corpo delas, né? Se estarem Temporal. ativos, temporal. Mas falando aqui de ser nutridos pela boa palavra de Deus, né? É o exemplo clássico, né? As pessoas falam, você não come todo dia? Sim. Então, por que que tu não nutre o seu espírito todos os dias? E é a mesma coisa. O meu filho de 4 anos não vai sentar e ler as escrituras. Primeiro que ele mal sabe ler, e segundo que na cabecinha dele tem outras coisas muito mais importantes, entendeu? Um, ele depende completamente de mim. A mesma coisa com a nutrição dele, a nutrição física, né? Se depender dele, ele vai comer só bala e chocolate. Ele depende de mim. A minha responsabilidade é nutrir ele, prover para ele. Então, de que maneira eu busco diariamente nutrir? E eu gosto muito disso. A gente tem conversado já no particular, eu e a Bianca, mas também aqui no podcast, é o poder da consistência, né? Você não faz só uma refeição no dia com todos os nutrientes naquele dia e pronto, né? O filho vai comer uma vez por dia só. Não, é pequenas refeições ao decorrer do dia. É claro, às vezes você não tem tempo, você não passa o dia inteiro com seu filho também, mas é encontrar maneiras pequenas e simples, né, de nutrir, ou ter uma conversa, uma oração no final do dia ou no início do dia já é uma nutrição. Aí você lê uma escritura, ou memoriza outra escritura, ou conversa sobre o dia dele, traz assuntos do evangelho, compartilha uma experiência aqui, outra ali. Ah, isso vai estar nutrindo, né? E se a gente esquece, o espírito vai ficando sem. Então, eu acho que é legal só manter em mente, assim, né? Ok, eu nutri meu filho hoje espiritualmente? Não, ok, ainda dá tempo, né? Se o dia ainda não acabou, que eu posso fazer ainda hoje por ele? E aí, como que eu posso implementar um método, uma maneira de ser mais consistente, pelo menos com uma vez por dia, e com o tempo, né, tentar encontrar outras maneiras. E eu consigo ver, assim, que pode ser algo que sobrecarrega as mães. Ter que pensar, né, em nutrir os filhos bem. Porque tem tantas coisas que a gente pode fazer, tem tantos materiais da igreja. A gente poderia estar. Tem que estudar o livro de Mórmon, mas aí tem
né? Tem as lições do Vem e Segue-me, mas aí vai ter a aula da Cidade de Socorro que a gente precisa ler. Ah, mas aí tem o panfleto dos jovens, né? Eu não sei, o programa dos jovens, das metas. E vai, quando tu pensa, tem várias coisas, né? E a mesma coisa com a nutrição física, eu poderia tentar comer todos os vegetais possíveis, incluir todos os vegetais possíveis no meu cardápio semanal. Ô, Elisa, deixa eu tirar um momento. Eu falei cardápio semanal, deixa eu tirar um momento aqui do meu tempo rapidinho, gente, para falar sobre uma coisa do cardápio semanal que talvez vocês não saibam, mas que eu descobri recentemente que tá mudando a minha vida. Sério. Eu não sou muito fã de inteligência artificial, mas recentemente eu aprendi a usar o tal do chat GPT para fazer o cardápio semanal da minha família. E assim, ó, o tempo que me sobrou para fazer outras coisas da minha vida, vocês não têm noção. Eu peço pro chat GPT montar um cardápio de jantas, de refeições para janta, especificamente, para 7 dias que sejam refeições balanceadas, ricas em proteína e em vegetais, até determinado valor, que aqui em casa a gente segue um planejamento financeiro, então por semana eu posso gastar tanto no mercado. E daí eu coloco esse valor total e peço para ele me dar a lista de compras do que eu preciso levar no mercado. Gente, vocês não têm noção. Mudou a minha vida e eu espero que essa dica mude a vida de vocês também. Talvez A dica. fica a dica. Enfim, mas se eu tentasse incluir todos os vegetais possíveis no meu cardápio semanal, não teria como, eu ia me sentir sobrecarregada realmente. Então eu tento focar, agora o ChatGPT faz isso pra mim. Eu tento focar. Nessa semana a gente vai comer vão ser 3 frutas diferentes que eu vou comprar. Na semana que vem vão ser 3 outras frutas, 3 outros vegetais. E eu tento focar em áreas, né? Então talvez essa semana o nosso foco seja o panfleto dos jovens, das metas, e a gente vai ler talvez um pouco menos as escrituras e focar mais nisso, porque é algo que tá precisando, sabe? Tá faltando os nutrientes ali, minha filha precisa fazer mais disso. Mas na semana que vem, talvez nosso foco vai ser estudar um discurso da conferência, que a gente tem a meta de estudar em família. A gente vai continuar lendo as escrituras, talvez leia 1, 2 versículos, e talvez outra semana meu foco vai ser mais no Vem e Segue. Eu não sei. E tá tudo bem as coisas serem assim. Porque eu acho que às vezes a gente acha que, se eu não tiver seguindo o Vem e Segue exatamente como tá escrito ali e fazendo meu estudo pessoal, e fazendo isso, e fazendo aquilo, eu vou estar falhando. E eu não sei, talvez isso seja controverso para algumas pessoas, mas eu não vejo assim. Eu acho que a gente precisa estar se nos nutrindo consistentemente ou continuamente, e que não precisa estar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Eu concordo. Porque o evangelho, ele é para ser uma bênção e não um fardo. Então, cada pessoa, cada família vai encontrar a maneira que funciona, né? E é claro, continuamente buscando a ajuda do Espírito, inspiração do Espírito para ajustar aqui e ali, onde precisa ser ajustado. Mas também se o negócio está funcionando, e aí alguém diz para fazer um negócio diferente, mano, continua fazendo o que tá funcionando. Entendeu? Em time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Se tá funcionando, e aí tu ouviu uma dica nossa aqui de fazer um negócio diferente, não faz o que a gente falou. Entendeu? Continua fazendo o que tá funcionando para sua família, porque no fim esse é o mais importante, que a sua família, que os seus filhos, que você seja nutrido pela boa palavra e não requer uma coisa maluca, uma coisa fora do normal, assim, não requer que Deus não quer que a gente faça tudo ou que o evangelho nos faça sentir sobrecarregados, porque Jesus Cristo está lá para carregar o nosso fardo com a gente, não para jogar o fardo na gente e ir embora, né? Então, acho isso um excelente pensamento. E aí, um, não sei se é um último, não sei se tem mais coisas para falar, mas um pensamento que eu queria falar, o Vem Segue me sugeriu de ler um discurso do Elder Oaks que fala a necessidade de pertencermos a uma igreja. E que eu gosto muito desse discurso, porque, falando, né, Bianca estava falando sobre a questão de ser nutrido, e nós como mães, às vezes,
Podemos sair, algumas pessoas só às vezes, outras muitas vezes, outras quase sempre. Sair da igreja sentindo, poxa, não fui nutrida, não senti que eu tirei nada de valor lá. Não, não foi tudo aquilo que eu esperava, sabe? Por que que eu vou pra igreja? E pra ser bem honesta, eu acho que eu já comentei sobre isso no passado, né? Que eu já, especialmente assim que eu cheguei aqui, acho que talvez o fato de chegar tão cedo na capela foi um fator, que contribuiu para esse sentimento. Mas assim, aquele sentimento de às vezes, gente, é muito difícil. Não queria estar aqui. E eu gostei muito dessa parte específica do discurso do Aderox. Ele diz assim: algumas pessoas dizem que frequentar as reuniões de uma igreja não as ajuda. Elas dizem: não aprendi nada hoje. Ou ninguém foi gentil comigo. Ou fui ofendida. Decepções pessoais jamais deveriam nos distanciar da doutrina de Cristo, que nos ensina a servir, não a ser servidos. Com isso em mente, um outro membro descreveu o enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Em resumo, vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser ativo e não passivo, e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. O presidente Spencer W. Kimball ensinou que não vamos às reuniões dominicais para nos divertir, nem mesmo para sermos apenas instruídos. Vamos para adorar o Senhor. É uma responsabilidade individual. Se a reunião para você foi um fracasso, você é o culpado. Ninguém pode adorar o Senhor em seu lugar. Quando eu li isso, assim, gente, que discurso poderoso. Mas eu acho que a nossa atitude faz uma grande diferença, né? Eu vou à igreja para adorar a Deus. E pode parecer diferente cada domingo. Vai ser diferente em cada fase da minha vida. Eu li um post uma vez de uma amiga que eu admiro muito, ela falando sobre como ah, ela tinha bebê pequeno, né, que não tinha nem idade de ir pro berçário ainda, e que muitas vezes ela acabava passando as reuniões no corredor, nos corredores, com o filho pequeno, né? Mas que ela usou a oportunidade para mostrar as gravuras que tem, os quadros que tem nos corredores, e conversar sobre esses quadros com o filho dela. E falando como era uma experiência sagrada, uma experiência especial, e que ela percebeu que era algo ainda muito bom. Porque às vezes a gente pode pensar, né, pô, vim pra igreja, mas só pra ficar lá no corredor, cuidando do meu filho, podia ter cuidado do meu filho em casa, né? Mas não, a atitude que ela teve foi diferente. Ela percebeu, ainda assim eu posso estar ensinando algo pra ele, eu posso estar desfrutando de estar na igreja. E, e aqui fala uma das partes que ele diz, né? Esse membro da igreja diz: deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Quando a gente pensa nos outros, especialmente nós que somos mães, quem são um desses outros que são muito importantes pra gente? São os nossos filhos. Por mais difícil que seja, às vezes, para nós, como mães, preparar todo mundo, levar todo mundo, ficar ali se esforçando para ensinar o filhinho a ser obediente, não é só por nós que a gente está fazendo isso. É por eles, para que eles aprendam a importância do evangelho, a importância do sacramento, a importância de adorar a Deus em comunidade, a servir os outros. Eu não tô lá só por mim, não é só para eu ser nutrida. Eu posso também nutrir e eu posso buscar a minha nutrição. Não fico, não, né, não preciso só sentar lá, sentar e esperar que vai ser dada a comida na minha boca, né? Eu posso lá ajudar, pegar o prato, pegar a colher, enfiar na minha boca a comida, entendeu? Eu posso ser ativa e não passiva. Nossa, pra fechar com chave de ouro, na minha opinião. Amei tudo que tu falou, amei esse discurso. E para a gente só concluir, então, queria lembrar todo mundo que nós acabamos de fazer uma série de lives com mães poderosíssimas. Elas estão salvas lá no nosso Instagram. Foi muito incrível poder ouvir de mães que já passaram por muito do que a gente está passando, do que a gente está vivendo e poder aprender com elas.
junto com a, junto com a página do Vem e Segue-me, que é muito legal e que é toda feita e todos os posts feitos por jovens incríveis e valorosos. E eu também queria aproveitar para contar para vocês que a gente tem algo muito especial planejado para esse mês de dezembro, um presente de Natal nosso para vocês, que eu não vou contar agora o que que é, vou deixar como surpresa, mas a gente vai anunciar no Instagram e a gente espera que vocês gostem. E é isso aí, nos vemos na semana que vem.